Olá pessoal, professor José Barbosa. Hoje nós vamos falar sobre o artigo de divulgação científica. O tema da aula então é o artigo de divulgação científica, as habilidades EF 89 LP 33A, EF 69 LP 56, EF 08 LP 16A. Nós vamos trabalhar com o artigo nas suas especificidades, dizendo a sua característica, onde eles aparecem, por que ele é um artigo de divulgação científica e como ele é organizado. Também EF 6936B, todo esse trabalho composicional, o seu estilo, né? Visto que o artigo científico ele é publicado em uma revista científica, né, com pesquisas, com dados, com gráficos, com informações precisas, testados e aprovados. O EF 35LP03, nós vamos trabalhar a ideia central que compõe o artigo de divulgação científica. Objetivos dessa aula é ler em voz alta dados que comprovam o aumento de eventos climáticos extremos em São Paulo. A ideia central do texto e as informações explícitas. Para você, o que é ser um cientista? Será que é fácil ser um cientista? Como as descobertas científicas podem ser compartilhadas? Dado que o cientista é aquele que vai em busca de algo novo. Ele vai buscar, por exemplo, uma vacina para resolver o problema da humanidade. Então, ele precisa de dados, ele precisa de informações precisas, de testes, de gráficos, de uma comprovação testada para que depois, posteriormente, seja aprovada e todos possam fazer uso. Então, é necessário, dentro de um texto científico, uma autoridade para validar, né, alguém que tenha condições de validar com estudos, com comprovações que é eficaz. Vamos então nesta aula ver dados que comprovam aumentos de eventos climáticos extremos na cidade, na capital, em São Paulo. Vamos criar hipóteses a partir do título, do subtítulo, observar como o tema e o conteúdo são desenvolvidos, atentar para o vocabulário, a linguagem, registrar as dificuldades, identificar a estrutura do artigo científico. Então, veja, dados que comprovam aumentos do clima na cidade de São Paulo. Nós temos aí a quantidade, o que causa, o tempo, a característica, e tudo isso vai nos trazer mais confiabilidade. Temos um texto aqui, vamos analisá-lo. Dados de 2 estações meteorológicas confirmam que muitos paulistanos já vêm sentindo na pele há alguns anos a ocorrência de eventos climáticos extremos na região metropolitana de São Paulo. Aumentou muito nas últimas 2 décadas. O fenômeno mais impactante é o aumento da intensidade das chuvas. O número de eventos de precipitação extrema com chuva acima de 100 milímetros já é maior nos últimos 20 anos do que acumulado das 6 décadas anteriores. E olha que 2020 finalizou-se com essa estatística. O evento mais recente desse tipo foi a tempestade de 114 milímetros que paralisou São Paulo em 11 de fevereiro, causando deslizamento e inundações em várias regiões da metrópole. Isso equivale à metade da quantidade de chuva esperada para todo mês, cerca de 220 milímetros em média, despencando sobre a cidade num único dia. Os dados são da Estação Meteorológica, que o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
mantém em operação desde 1932 no Parque de Ciências e Tecnologia, em frente ao Zoológico de São Paulo, no bairro da Água Funda, compilados por um grupo de pesquisadores para um estudo que acaba de ser publicado na revista Annals of the New York Academy of Sciences. Os números não deixam dúvida sobre o aumento da ocorrência de tempestades na metrópole paulista. Foram 11 acima de 100 milímetros nos últimos 20 anos, de 2001 a 2020, comparados a 10 na somatória dos 60 anos anteriores, de 1941 a 2000. No caso das chuvas acima de 80 milímetros, também consideradas extremas, o aumento ainda é mais chocante. Foram 25 eventos nas últimas 2 décadas, comparado a 19 nas 6 décadas anteriores. Dados de uma outra estação meteorológica operada pelo Instituto Nacional de Meteorologia, no Mirante de Santana, contam uma história semelhante, ainda que com números distintos, o que é normal, visto que uma estação está na zona norte e outra na zona sul da cidade, sujeitas a condições ambientais e meteorológicas distintas. Neste caso, as mudanças começam a se destacar um pouco mais cedo ainda, com o aumento expressivo da ocorrência de tempestades com mais de 80 milímetros de chuva a partir da década de 90. Vamos ver o gráfico a seguir. O número de tempestades registradas. Como está o clima na cidade hoje? Você já conhecia o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas? Então é isso, nossa aula de hoje se encerra aqui. E nós precisamos entender que um artigo científico, para ser publicado, precisa de dados, de pesquisas, de informações, de autoridades, numa linguagem técnica. Beleza, pessoal? Até a próxima. Bons estudos.